Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Viva Ritual. E hoje vamos continuar a conversar um pouquinho sobre os 8 remédios naturais. E o remédio natural que nós vamos falar hoje é sobre alimentação. Mais uma vez, nós temos aqui a Flavinha com a gente. Tudo bom, Flavinha? Para a gente conversar um pouquinho sobre alimentação, um grande remédio natural. E trazendo o gancho, como sempre, Flavinha, fala pra gente o que é o Ellen White dizia sobre alimentação há mais de 100 anos atrás. Muitas coisas, né? A alimentação é algo assim, todos os remédios naturais são importantes, mas a alimentação ela tem uma profundidade, né? Ela tem um aspecto assim sobre a nossa vida muito grande. Então, quando ela fala sobre alimentação, ela fala sobre alimentação no aspecto físico, no aspecto mental e no aspecto espiritual. Ela trata muito a questão da alimentação como a possibilidade de controle que as pessoas podem ter sobre todas as outras coisas da vida. Quando você consegue controlar o seu apetite, você consegue aumentar a sua capacidade de domínio próprio, e aí você vai controlando várias outras questões relacionadas a escolhas, né? Então, ela trata de uma forma muito profunda a alimentação. Ela tem um livro, inclusive, que ela fala só sobre alimentação, que é chamado Conselhos sobre o Regime Alimentar. E aí, nesse livro, ela aprofunda bem os aspectos da alimentação, mas em todos os outros ela vai citando pontos a respeito da alimentação e fazendo esse link entre a saúde física, a importância da alimentação para se ter uma boa saúde física, uma boa saúde mental e também uma melhor conexão com Deus e um aumento da sua espiritualidade. Ótimo. Quando a gente fala de alimentação, né, uma das coisas que sempre vem à cabeça e que a ciência mostra muito isso pra gente, é o papel da alimentação no desenvolvimento de doenças, né? Principalmente o que a gente chama de doenças crônicas e não transmissíveis, que envolve câncer, doenças cardíacas, metabólicas como diabetes, né? E por aí vai. E só pra gente ter uma noção do impacto disso, né? No Brasil, uma estatística levantada pelo Ministério da Saúde, um inquérito do chamado Vigitel, diz que as doenças crônicas são responsáveis por 74% de todas as causas de morte no Brasil. Isso equivale a mais ou menos 1,7 milhões de mortes todos os anos causadas por doenças crônicas. É muita coisa, né? É um dado muito grande, né? E no mundo esse dado não é muito diferente, em torno de 71% de todas as causas de morte no mundo. As doenças crônicas são responsáveis, o que dá mais ou menos em torno de 41 milhões de mortes todos os anos atribuídos a isso. E a principal causa de morte são as doenças cardiovasculares, responsáveis por cerca de 17 milhões de mortes todos os anos no mundo. Em segundo lugar vem o câncer, com 9 milhões. Em terceiro, as doenças respiratórias. E, por fim, em quarto lugar, a diabetes, cerca de 1,5 milhões de mortes, né? Esses são dados da Organização Mundial da Saúde. E o que é interessante, né, é que os dados mostram que existem alguns padrões alimentares que trazem mais saúde. Sim. Principalmente os padrões alimentares, que a gente inclui mais frutas, verduras, legumes, alimentos integrais e minimamente processados. Exatamente. O que o Ellen White dizia no livro dela? Ela fala muito sobre isso. Ela fala que uma dieta simples é muito mais saudável, que as coisas podem ser muito mais simples do que parecem, né? Ela fala sobre uma dieta natural, livre de excessos. Ela fala que a dieta que Deus sugere para o ser humano é aquela dieta que é servida por frutas, cereais integrais, como você está dizendo. E é o que a ciência hoje confirma, né? A gente vê, você quer ter mais saúde, quer ter menos doenças como essas que você acabou de citar, que são estatísticas de fato muito alarmantes. Você precisa de uma dieta muito mais simples do que se parece, muito mais simples e menos processada do que se imagina, né? Ela fala muito sobre a abstinência da carne também. Ela diz que uma dieta com a ausência de carne ou diminuição dessa vai ser uma dieta muito mais saudável. O corpo vai ficar menos inflamado e o corpo vai ficar menos adoecido também. Sim. Quando as pessoas se abstêm das carnes. E aqui ela sugere abstinência mesmo, abrir mão de todas as carnes, né? Fazer uma dieta vegetariana estrita. Claro que dentro das possibilidades, as coisas vão acontecendo aos poucos, as pessoas podem ir diminuindo esse processo, né? Ela fala também sobre leite e ovos, Dani.
A sugestão é que a dieta ideal, o melhor, é que não se consuma carne nem os derivados de animal. Ela já fala sobre a condição inflamatória dos leites, dos lácteos, né? O quanto o queijo é inflamatório. Ela ainda diz assim, se você tiver que escolher entre o queijo e a carne, opte por deixar o queijo, porque ele pode trazer muito mais dano do que, às vezes, a própria carne. Considerando assim o quanto que é inflamatório. E hoje a gente vê realmente, né, que o queijo inflama bastante, ele causa muitas doenças do aparelho respiratório, pessoas ficam mais secretivas com a utilização de lácteos, de leites, né? Quem tem muita rinite, sinusite e consome muito leite, muito queijo, acaba agravando essa condição. É engraçado que o ser humano, ele é o único mamífero que continua se alimentando de leite que não é dele. Depois da fase né, de lactação e detalhe, né? Um leite que não é da espécie. Exato. Por exemplo, leite da vaca. Esse é um ponto interessante, Flavinha, que você traz. Eu vou até pegar esse gancho, antes da gente ir para os outros tópicos que a Ellen White dizia, é que quando ela fala, né, sobre uma alimentação à base de plantas, né, abrindo mão da carne e dos derivados, isso vai muito de acordo com o que a ciência observa, né, principalmente nos estudos observacionais e populacionais de longo prazo. O que é isso? Para o público que está em casa nos escutando. A gente vive na era da informação, mas acho que a gente nunca esteve tão desinformado quanto comparado a 20, 30 anos atrás. Celular, o smartphone, a internet, ela veio aí para democratizar acesso à informação, mas de fato, que informação de qualidade a gente está consumindo? Então, isso traz um viés de confusão muito grande. Sim. Eu já vi muitos vídeos na internet de pessoas levantando uma bandeira que carne é um elemento na dieta essencial, que a gente não pode abrir mão, porque existem aminoácidos que a gente só consegue obter, né, através do consumo de carnes, etc. E quando a gente vai ver os estudos que mostram que tipo de... Não estou falando nem de dieta, que até o termo dieta, eu particularmente tenho um pouco de aversão quando a pessoa fala, estou fazendo dieta. Então a pessoa coloca na sua cabeça que uma dieta ela tem início, meio e fim. Sim. E essa dieta tem um propósito, de emagrecer para caber no vestido, de emagrecer para o verão, de emagrecer por alguma coisa e depois ela voltar aos velhos hábitos que fizeram ela ganhar aquele peso extra. Vamos deixar claro que quando a gente falar dieta aqui, a gente está falando padrão alimentar, comportamento alimentar, que acho que é o mais importante. Né? E a gente vai ver, eu fiz um levantamento bibliográfico, pesquisando vários estudos, inclusive fui pesquisar sobre o consumo de carne. Se existe, de fato, benefício sobre isso. Né? E na ciência a gente precisa ser bem imparcial quando a gente fala sobre dados. Né? E o que é interessante é que a gente não observa nenhum estudo de longo prazo, de acompanhamento populacional, mostrando que aumentaram o consumo de carne, ou pessoas que têm o padrão de dieta que eles falam de dieta paleolítica, dieta cetogênica, exclusivamente à base de produtos de origem animal ou de apenas exclusivamente de carnes, traz algum benefício específico para a longevidade e saúde. E aí tem alguns estudos que eu vou citar brevemente, como o PREMID, que é um estudo que foi publicado em revistas renomadas, né, como New England Journal of Medicine, mostrando um ensaio clínico randomizado que avaliou pessoas que tinham um padrão alimentar baseado na que a gente chama de dieta mediterrânea, na prevenção de doenças cardiovasculares. E mostraram que essas pessoas que adotavam esse padrão de dieta mediterrânea tinham uma redução de desenvolver doenças cardíacas em 30% comparado às pessoas que não tinham esse padrão alimentar, que comiam muita carne e alimentos processados. Outro estudo bem famoso, o estudo EPIC, né, o estudo da European Prospective Investigation of Cancer and Nutrition, que também foi publicado no England Journal of Medicine. E esse estudo mostra que pessoas que tinham um padrão alimentar de consumo de frutas e vegetais tinham um risco reduzido de doenças crônicas nessa corte europeia, né? Mostrando que essas pessoas tinham uma redução do risco associado a doenças cardiovasculares de até 25%. E por aí vai. Se a gente for juntar todos esses estudos, são mais de 100 mil pessoas que foram analisadas, investigadas, e eles observaram que pessoas que têm um padrão dietético não é restritivo, mas um padrão dietético, uma dieta majoritariamente à base de plantas, acima de 80%, 90% do consumo de alimentos de origem vegetal, minimamente processados, ricos em fibras e variedade, trazem muito mais benefícios para a saúde cardiovascular, que é a principal causa de morte no mundo hoje em dia, né, como a gente disse, e também longevidade. Essas pessoas chegam a ter até 10, 15 anos a mais de vida comparado às pessoas que têm a famosa dieta ocidental, né? Aquela dieta ali que as pessoas comem alimentos processados, muita gordura, muito açúcar.
Então, por que a gente ir contra a ciência, ir contra os dados, simplesmente para talvez olhar aqueles dados? Não, ó, um estudo, aí você vai ver um estudo ou outro dizendo benefícios do consumo de carne, benefícios do consumo do leite, benefícios do consumo de ovo. E aí você vai ver quem financia esses estudos. A própria indústria alimentícia, a própria indústria pecuária financia esses estudos. Então, às vezes, até a ciência ela é enviesada. Sim, muito. Pelos seus estudos, né? Pela sua própria divulgação de dados. Depende muito da questão de interesse. Então, nós precisamos olhar com um certo ceticismo com tudo aquilo que a gente ouve, lê, escuta e vê na internet. E o que a gente está trazendo aqui resgatando uma visão de uma pessoa, né, que há 100 anos atrás trazia um padrão de estilo de vida mais natural possível e que hoje a ciência corrobora com muitas das coisas, confirma que muitas das coisas que ela dizia, hoje em dia, né, a ciência mostra que sim traz benefício para a saúde e para a longevidade. Sim. Então, é mais também um alerta para as pessoas que estão em casa nos ouvindo sobre ser um pouco mais cético com aquilo que você ouve na internet, né? Ser um pouco mais... não acreditar em tudo. E buscar, de fato, a fonte dessas informações. Muitos desses estudos que a gente vai citar aqui, a gente vai pedir para a nossa equipe deixar esses estudos aí. Quem quiser ter curiosidade de ler esses estudos, a gente vai deixar os links na nossa inscrição e vocês podem ter acesso a esses estudos para vocês verem que são estudos que não têm viés da indústria alimentícia, não tem viés de nenhuma organização ou sociedade relacionada, né, a algum interesse financeiro em cima disso. E sim mostrar assim, a ciência em voga ali, a ciência nua e crua diante de dados. Sim. O Dani, é interessante que Ellen White, quando escreveu nesse período, né, quando a gente está falando aqui, não tinha toda essa comprovação. E ela escreve com uma premissa e com uma base muito intensa de questões espirituais, né? Ela fala muito sobre a importância de dedicarmos o nosso corpo como um templo. Sim. E aí não é um templo a nós mesmos, mas um templo a Deus, um templo ao Espírito Santo. Então ela traz muito esse aspecto espiritual e ela traz muito que uma vez que o seu corpo é um templo e você compreende isso, é importante que você respeite, que você cuide desse corpo. Sim. E se atente àquilo que você vai colocar para dentro. Que tipo de coisa vai nutrir suas células? Porque a gente sabe que aquilo que a gente começa a fazer como hábitos ruins e nocivos, e aqui o nosso tema principal é a alimentação, então aspectos na alimentação que são ruins, que são prejudiciais, como a gente falou, o excesso de açúcar, o excesso de gordura, eles acabam prejudicando o funcionamento cerebral também. Sim. E aí ela usa um termo que é o termo de embota a mente. Ela fala que a mente, quando a pessoa se alimenta mal, que a pessoa consome muito açúcar, consome muito alimento processado, ela fica com a mente embotada. E uma mente embotada, para ficar mais claro do que seria isso, é aquela mente que não tem condição de fazer boas escolhas e de compreender bem algumas questões, ter mais sabedoria no cotidiano da vida e tudo mais. E aí é onde ela toca muito nas questões espirituais, porque para que você tenha mais sabedoria, e aqui ela sugere, né, e diz uma sabedoria que vem de Deus e uma sabedoria que te direcione na vida, você precisa ter uma mente também que dê acesso a isso. Uma mente que possibilite essa comunicação, né? Então, ela traz a alimentação muito nesse aspecto realmente espiritual. Ela fala sobre a importância também de não ficar consumindo muito alimentos condimentados, excesso de condimentos, de pimenta, porque são alimentos, ela fala, são alimentos irritantes. Isso pode prejudicar o seu sistema digestivo. E, de fato, a gente sabe que alimentos muito condimentados, eles vão causar problemas gástricos, né? Vai causar dispepsia, a pessoa vai ter ali as papilas gustativas também prejudicadas, porque você tem uma papila extremamente estimulada. Sim. Aí depois você vai comer uma fruta, vai comer uma salada, é claro, a salada e a fruta vão ser super sem graças, se você está acostumado a comer aquilo que é extremamente condimentado. Muito sal, né? Exato. É aquilo que conserva o alimento, né? Torna ele condimentado. Né? O tal do glutamato monossódico, que é o saborzinho, né? Que dá aquele sabor especial, diferenciado. Exato. E aqui você vê o quanto que isso
isso daí acaba te prejudicando depois na interação com os alimentos melhores e os alimentos mais saudáveis, né? Ela fala sobre a questão de um jejum moderado entre as refeições. Isso também gera muita controvérsia, né? Sim. Tem um pessoal que defende de 3 em 3 horas, comer a cada 3 horas, e tem aqueles que defendem mais espaçado. Ela sugere que se coma 3 vezes por dia, e ela diz assim, aqueles que têm condição de comer até um pouco menos, 2 vezes por dia, fariam muito bem se fizessem isso. Comer bem, se alimentar devidamente, né, com alimentos ali, de fato que nutram, muitas frutas, verduras, legumes, cereais, e dar um espaço para o seu sistema digestório. E a explicação disso é que quando você dá um tempo de jejum para o seu organismo ele tem condição desse descanso e ele vai fazendo uma desintoxicação natural. Então, a gente tem, como você falou, né? A gente tem o hábito, às vezes, de, vou fazer dieta para entrar no vestido. Vou fazer um detox para poder ficar bem. Eu gosto de fazer detox para startar uma mudança. Eu falo que os detox ajudam no processo de dessensibilizar de algumas coisas que são muito ruins e fazer um start para algumas mudanças. No entanto, não dá para levar a vida inteira fazendo detox e no intervalo de um detox e outro e consumir tudo errado, tudo ruim, né? Porque uma vida saudável, naturalmente, já é uma vida que gera desintoxicação. Sim. O corpo se desintoxica naturalmente. Então, fazendo esses jejuns, assim, de uma refeição, dá um espaço entre uma refeição e outra, você já vai ter uma desintoxicação natural do seu organismo. As pessoas sempre tentam buscar, né? E hoje é muito moda, tal do suco detox, suco verde, detox. Vamos comer isso aqui porque isso aqui é detox. Aí cria-se um espectro ali em que aquele suco, aquele suplemento, ou aquele alimento específico tem o poder de desintoxicar o corpo, de desinflamar o corpo. De resolver tudo, né? De resolver, exatamente. Não é bem assim. Não é isso. São condutas que você vai tomando ao longo do seu dia. Como você dorme, quanto de água você bebe, como você lidar com o estresse, o que você coloca no seu prato, o quanto de atividade física você faz. Todos esses fatores são desintoxicantes para o seu corpo. Isso é fazer detox diário. São as escolhas que você faz. Então, é claro, existem alimentos que têm mais propriedades de desintoxicar, de desinflamar, antioxidantes, sim, existe. E eles devem ser consumidos na dieta, ao longo do dia. Da semana, do mês, da vida. Agora, fazer um suco verde ali, dizer que aquilo ali que você está tomando, aquilo ali é um detox, é demais. A gente não tem evidência robusta o suficiente para dizer que fazer um suco de couve com gengibre, com não sei o que, você tomar aquilo, que de fato você está promovendo ali uma desintoxicação do seu organismo. Não adianta nada você tomar um suco verde e depois ele ir na churrascaria e se empanturrar de carne. Eu acho que tem muito a ver com uma mudança de mentalidade, que é tão necessária no aspecto de mudança de estilo de vida, porque dentro de um conceito de medicina tradicional, a gente está acostumado a me dá um remédio que resolve todos os problemas, né? As pessoas encaram o alimento às vezes como remédio. Exatamente. Isso acontece muito nas terapias naturais e eu fico o tempo todo lidando com essas interações, porque as pessoas falam assim, mas e se eu não quero tomar esse remédio, o que eu posso tomar de natural para resolver esse problema? Eu falo, calma, não é esse o raciocínio. A gente precisa pensar qual a causa do problema, a gente precisa entender o que precisa ser mudado dentro da sua rotina. Depois que a gente muda e começa a melhorar, aí sim, existem coisas que podem contribuir, complementar. Sim, no entanto, eles não são a resolução de todos os males, né? Sim. O suco verde vai ter nutrientes, vai ser legal, a couve faz super bem, o gengibre faz super bem, sim. Sem dúvida. Mas você vai lá, toma um suco verde, depois no almoço você come um monte de coisa errada, não adiantou nada, não funcionou o suco verde, né? Não tem porquê. As pessoas continuam com aquela mesma visão alopática, né? Da prescrição de medicamento pelo médico. Eu vou tomar esse remédio que vai baixar meu colesterol. Aí agora tem um movimento em que não quero mais tomar remédio, só quero coisas naturais. As pessoas querem trocar o remédio por algo natural, mas continuam com os mesmos velhos hábitos que a deixaram doente. Exato. Aí então, não adianta. A mudança da mentalidade precisa começar com os hábitos. Exato. Mexe com os hábitos. Fazer o básico. Faz o básico. Mexe com os hábitos e aí não encara como se aquilo fosse um chá vai resolver todos os problemas, um suco vai resolver todos os problemas. Não é assim, né? É uma complementação. A gente precisa trabalhar muito em cima disso, porque é uma mentalidade muito enraizada essa, de que
comprimido, uma cápsula tomada todos os dias no mesmo horário pode resolver o meu problema. Na verdade, tem a ver com mudança de comportamento, né, o processo. Perfeito. Ela fala aqui bastante também, Dani, sobre a questão do açúcar refinado. Tá? Fala bastante do açúcar, o quanto que o açúcar ele é prejudicial, o quanto que o açúcar é viciante. Né? Ela fala do açúcar no contexto de ser um veneno mesmo. Ela refere o açúcar como um veneno. Sugere que se for adoçar, né, precisar adoçar alguma coisa, então utilize mel. Dentro de um processo de transição, você pode utilizar ali um açúcar mascavo, mas ainda é açúcar, mas, né, utilize frutas doces. Então, existe uma sugestão, mas existe realmente a sugestão de que abra mão, faça a abstinência do açúcar refinado, porque ele é muito prejudicial. Tem explicação para isso, né? Tem explicação científica hoje para isso. A gente tem vários estudos já que a gente observa na ciência do funcionamento do cérebro sob a influência do açúcar. As pessoas, quando fazem uso de qualquer alimento ou bebida extremamente açucarada, com uma quantidade de açúcar muito grande, que dá um pico de glicemia no sangue, ou seja, aumenta o açúcar no seu sangue muito rápido, ativa regiões do nosso cérebro, igual uma região, por exemplo, chamada de núcleo accumbente, e estimula uma liberação maciça de dopamina. E o que é interessante é que quando vai se analisar esse comportamento da atividade cerebral sob a influência do açúcar, é o mesmo padrão que se observa em pessoas que são adictas, ou seja, pessoas viciadas em drogas. Cigarro, álcool, até mesmo cocaína. Então, o açúcar ele é capaz de gerar um vício, uma dependência, da mesma forma que pessoas que usam drogas. É complicado, né? Porque é uma droga extremamente ilícita. E é uma droga, assim... Bem ilícita. Você compra em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E é interessante como que esse mecanismo de recompensa, ele está extremamente conectado com o açúcar, né? As pessoas tão estressadas, tão irritadas, consomem um doce, uma bala, um bolo para sentir um alívio e receber, como você falou agora, dopamina, aquela enxurrada de dopamina como um alívio, né, do processo. A dopamina barata. A dopamina barata, exatamente. Então, é perigoso, porque é uma droga que está na geladeira da gente, está na casa, e tem que ter muito cuidado com essa droga aí. Eu acho que a gente já falou sobre isso aqui, eu costumo conversar isso muito com meus pacientes no consultório, às vezes até nas palestras também falo sobre isso. Que às vezes a gente passou um dia difícil, muito trabalho, muita cobrança, cansaço, aí chega em casa, o cérebro da gente vem com aquele pensamento, hoje eu mereço. A famosa palavrinha eu mereço. Aí pronto, abre portas. Esse eu mereço é perigoso, porque esse eu mereço, ele é o seu cérebro exausto, está ali massacrado, pedindo um pouquinho de dopamina. Ele está mendigando um pouco de dopamina barata rápida. E aí você vai atrás dela. Vai comer um doce, faz uma panela de brigadeiro, ou vai tomar uma garrafa de vinho, algumas cervejas. Enfim, a pessoa ela vai tentar fazer alguma coisa para que gere essa liberação de dopamina barata para saciar aquele cérebro que está esvaído de prazer, de dopamina. E aí o que acontece? Não funciona. E aí volta no dia seguinte, passa pela mesma rotina e fala, eu mereço, eu mereço, eu mereço. E quando você vai ver, você está merecendo todo dia e você está se sabotando. É o seu cérebro com esse comportamento pedindo algo em troca, uma recompensa rápida. E sim, você merece coisas boas, merece coisas sustentáveis, merece coisas que vão fazer bem para a sua saúde. E a gente sabe que nenhum tipo desses padrões trazem saúde de fato para a gente. Então a gente precisa estar atento também ao que a nossa cabeça está pedindo. Exatamente. Ter bastante cuidado para negar. E quanto mais a gente consegue ir negando, né? Quanto mais a gente vai controlando o apetite, mais fortalecido a gente vai ficando para dizer os próximos nãos. É muito interessante como isso acontece, né? Então, você diz o primeiro não para algo que está sendo uma tremenda tentação ali no aspecto da alimentação. Você quer muito, mas você sabe que aquilo vai te prejudicar. Você diz um não. Aí depois virão outras, obviamente, tentações alimentares e você vai ficando fortalecido. É como um músculo que você trabalha na academia. Cada vez ele vai ficando mais forte, cada vez ele vai tendo mais condição de pegar peso e tudo mais. Exatamente. Ellen White trata muito, como eu falei no início, a alimentação no aspecto espiritual, e ela faz umas comparações da alimentação com histórias bíblicas, falando na questão do apetite, né? Que tudo começou com apetite. Quando Adão e Eva foram tentados, né? A tentação veio por meio do apetite. Então, assim...
Claro, existia toda uma sedução ali naquele processo, mas o objeto de tentação era uma fruta, né? Era ali uma fruta que estava extremamente chamativa aos olhos e envolvente, e ali ela cedeu e cedeu ali ao apetite. Tem uma outra história também que é muito interessante, que ela cita essa história, conta essa história que tem como referência a Bíblia e vai trazendo algumas discussões em cima dela, né? Que é a história de Daniel e seus amigos. Daniel tinha 3 amigos, eles eram do povo de Israel. E Israel, então, é dominado por Babilônia e várias pessoas são levadas cativas de Israel para a Babilônia. E Daniel era jovem, os seus amigos eram jovens, e naquela época era de costume que os jovens fortes fossem levados para trabalhos não ali de escravos, braçais, mas para serem sábios no palácio. E Daniel e seus amigos foram escolhidos para esse fim, de serem sábios no palácio do rei. E todos os garotos que vieram juntos, eles são orientados a comerem qualquer coisa que queiram. Né? E aí são servidos de várias coisas que eram bebidas alcoólicas e muitas carnes. E o rei diz, coma, dê para eles do bom e do melhor. E o bom e o melhor é uma mesa farta de alimentos não tão saudáveis assim. Então, na história, Daniel diz assim, não, nós não queremos comer essa comida. Nós gostaríamos de tomar água, ou seja, não beber a bebida alcoólica. Nós gostaríamos de tomar água, frutas, vegetais e cereais. E aí todos os servos do rei na Babilônia ficam assustados. Falam, como assim? O rei falou que vocês podem comer tudo. Vocês vão ficar desnutridos, né? E eles pedem, então, uma prova, uma experiência de 10 dias. Faça conosco uma experiência de 10 dias e observe como vai ficar a nossa saúde. E é muito interessante como em 10 dias, Daniel e seus amigos estão cheios de vigor, com o rosto corado, com saúde, e os outros um pouco abatidos, porque não estavam acostumados a tomar tantas bebidas e comer de forma tão indevida. E o rei surpreende e diz, o que aconteceu que vocês deram de comer para esses 4 e o que vocês deram para eles, né? Então, foi uma forma também de mostrar que a alimentação saudável dentro dessa questão trouxe mais saúde clara, né? A gente vê a olho nu quando a pessoa está se alimentando bem, porque a capacidade mental, a capacidade física é diferente, a pele, o corpo, tudo fica diferenciado. Então, é interessante essa história também, né? Como que a gente pode tirar lições desses aspectos relacionados ao apetite. E a gente tem que ter atenção e cuidado, porque, muito de fato, o apetite é algo que nos pega muitas vezes, né? Muitas vezes. Hoje em dia a gente fala muito tal do mindful eating, né? É o comer com atenção, né? Porque hoje as pessoas já perderam, na grande maioria das famílias, o hábito de sentar à mesa para almoçar em família. E quando estão almoçando, tem uma TV passando do lado, ou estão com um prato de comida, comendo e mexendo no celular, no tablet. Ou resolvendo problemas. Resolvendo algum problema, menos prestando atenção na comida. E aí, depois você pergunta o que a pessoa comeu. Ela nem consegue dizer exatamente, porque, quer dizer, conforme o que ela estava assistindo, ela foi comendo, e ela perde a noção, né, daquilo que está sendo consumido. Noção de quantidade, de qualidade, de sabor. E aí, quando vai ver, às vezes consome mais do que precisa. Normalmente consome mais do que precisa, porque quando você está comendo na tela ou resolvendo o problema, agora você está colocando isso, me aconteceu hoje uma história assim, eu estava resolvendo uma questão no celular, que me ligaram, eu comecei a resolver e eu estava comendo, estava tomando café na hora e aí comecei ali a resolver. Depois que eu terminei de tomar café, eu falei, nossa, eu comi muito mais e eu percebi isso. Mas eu percebi que eu comi mais porque a cada situação que eu ia ouvindo no celular, era como se eu quisesse acolher aquela situação com um alimento a mais. Então, a gente faz isso, a gente precisa ter cuidado. Na hora de resolver problema, você não precisa estar comendo, né? Você está comendo? Coma. Veio alguma situação que seja inusitada para que você resolva, para de comer, resolve e depois volta. Qual o grau de urgência que não pode esperar, às vezes, você 10, 15, 20 minutos para você comer? Exato. Como é que é resolver? Será que aquilo de fato é? Então, a gente está perdendo até a noção das prioridades do nosso dia a dia. Tem que ter muita atenção, né? Mas o que ela dizia? Bom, ela fala sobre a questão da saúde mental, né? Como eu falei aqui, que a alimentação é aquilo que a gente come, afeta nosso raciocínio, nossa mente, os sentidos ficam embotados e a capacidade de raciocínio é prejudicada. Fala aqui, né, uma citação na íntegra, os cereais, as frutas, as nozes, verduras
constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Então, ela diz assim, que, como eu falei no início, é uma alimentação realmente sugerida por Deus, é isso, mais base de plantas que possível, né? Fala sobre a influência do alimento na espiritualidade, da moderação e da simplicidade, como eu falei, né? Que a temperança, e aí a temperança no conceito de equilíbrio, ela começa a ser praticada com o que você está se alimentando. Então, devemos nos privar daquilo que prejudica a nossa saúde. Se você vai ver que prejudica a sua saúde, se prive, você não precisa comer aquilo, vai te fazer mal, né? Devemos comer aquilo que é mais agradável e nutritivo. Isso daqui para mim é interessante, porque hoje, muitas vezes, a gente relaciona alimento saudável com comida ruim. Comida ruim. Né? É muito comum isso, e a gente precisa ter muito cuidado quando se propõe a uma mudança de alimentação, de fazer algo que seja apetitoso, que seja gostoso também, né? Porque senão é saudável? Então não quero. Esse é o saudável, esse é o não saudável? Então esse daqui já subentende-se que não é bom. É importante que tenha sabor, é importante que seja gostoso, né? Que precisa ser nutritivo e saboroso. Só que muitas vezes, Dani, para ter sabor e para ser gostoso, a gente precisa se negar um pouco, né? Que é aquilo que eu falei do costume do paladar. Às vezes o sabor que eu sinto é diferente do sabor que a outra pessoa sente a respeito do mesmo alimento. Né? Uma mesma fruta, para mim, pode estar muito mais doce do que para outra pessoa, ou ao contrário. Depende de como essas papilas elas estão reagindo ao sabor daquele alimento e o quanto elas estão estimuladas. Aí eu acho que entra muito bem o processo do detox, né? No sentido de desintoxicar a mente e fortalecer na pessoa a capacidade de dizer não, para que ela dê conta de, após um processo ali de alguns dias, né? A gente faz aqui no Rituale 3 dias, por exemplo. Então, após um processo de alguns dias, ela possa fazer uso da alimentação contínua do dia a dia, mas com escolhas mais sábias. E é muito interessante, os hóspedes referem, a gente quando faz percebe isso também, após um tempo de abstinência do açúcar, especialmente o açúcar, se você fala, vou ficar um tempo sem consumir açúcar, as frutas que você consome nesse período, elas são muito mais saborosas, né? O sabor delas é especial. Então, para que você sinta que o alimento saudável é bom, a gente precisa primeiro negar um pouco as próprias vontades, os próprios desejos dos alimentos ruins também, para que ele comece a ser bom também, né? O que eu trago no consultório quando chegam os pacientes que eu atendo, né, principalmente às vezes pacientes querendo emagrecer ou com uma questão de saúde, né, eu pergunto para ele: você come para quê? Boa. Comer para quê? Eu como porque eu preciso comer. Tá, você precisa comer. Todo mundo precisa comer todo dia. Mas você come para quê? Você precisa comer para quê? Eu preciso comer para sobreviver. Então você come para sobreviver ou você come para ter saúde? Porque são coisas diferentes. Uma pessoa que mora na rua, ela come porque ela é o que ela tem. Agora, você pode escolher o que você come ou você só come de fato o que você tem? Para sobreviver, meio que vem pela frente, né? Porque às vezes a gente come pensando só nos problemas. Então a gente come para nutrir uma falta de algo. Para tentar tampar um buraco que está aberto ali e a gente não consegue resolver um problema. Então a gente come para se satisfazer. A gente come com a cabeça, com o sentimento e não come de fato com propósito. Então se você come pensando, não, eu vou melhorar minha alimentação porque eu quero ter uma velhice mais saudável, eu quero viver mais tempo, com qualidade. Porque não é sobreviver mais, é sobreviver mais com autonomia, com qualidade de vida. O que adianta chegar a 100 anos e você estar lá preso numa cama, tendo que tomar mais de 20 comprimidos todos os dias? É, muito pesado. Para sobreviver e não viver. Então, essa pergunta é: você come para quê? Traz para as pessoas refletirem sobre isso. Que você está botando comida no seu prato para quê? Só para nutrir o seu paladar? E o nosso paladar ele é totalmente adaptável. A gente aprende que o alimento é bom ou que é ruim. Por exemplo, até em questões evolutivas e de sobrevivência naturais mesmo, alimentos com paladar mais ácido, azedo, denotam uma emoção na gente, nosso cérebro, instintivamente falando, de alimentos que podem ser venenos,
alimentos estragados, rançosos, e a gente tenta evitar. Agora, os alimentos mais doces, os alimentos não tão ácidos, são alimentos que trazem uma sensação para a gente, falando, não, isso aqui é bom. Agora, a própria indústria, ela aprendeu como o nosso corpo funciona, ela sabe como o nosso corpo funciona, e ela sabe manejar os alimentos para que a gente consuma cada vez mais. Vou dar um exemplo simples, o refrigerante. Não vou falar o nome de marcas, mas refrigerante de uma forma geral, né? O refrigerante, ele é uma bebida gasificada, que ele é rico em sal e açúcar. Então, ele gera no nosso corpo o que a gente chama de sede osmótica, hiperosmótica. Você está bebendo um líquido, mas ele é cheio de açúcar e sal. E aí o que acontece? A osmolaridade no seu sangue fica alterada. O seu rim percebe isso e manda sinais dizendo o seguinte, ó, você está desidratado, beba mais água. Só que ao invés de você beber água, você vai beber refrigerante. Eu estou de dieta, vou beber refrigerante zero, que tem mais sal do que o refrigerante normal. Então vai gerando esse desequilíbrio osmótico cada vez mais, e aí o seu corpo vai pedir cada vez mais líquido, só que ao invés de você beber água, você bebe refrigerante. Então é uma forma que a indústria quimicamente encontra de fazer você consumir mais o produto deles. Essa é a ideia. Então se a gente para e pensa e fala, eu estou bebendo isso para quê? Eu já recebi uma paciente que ela não bebia água, ela só bebia refrigerante, todo dia. Mais de 2 litros de refrigerante. Zero. Então, a saúde renal dela estava péssima. Sim. Hepática, estava com sobrepeso. Ela falava, não sei porque eu não consigo emagrecer. E aí eu fui mostrar para ela a quantidade de refrigerante. Você tem noção da quantidade de refrigerante que você consome? Mas é zero. Mas o refrigerante é zero. Né? As pessoas se apegam a isso. Causa todo um desequilíbrio metabólico. Não é só o açúcar, né? Tem não é. Toda a composição. É toda são uma questão de vários fatores. Então, a própria indústria ela já manipula o alimento para ele se tornar hiperpalatável. Com muito sabor e de que ele desperta emoções. Sim. Então, a gente precisa ter fazer essa alimentação mais consciente. Comer para quê? Duas coisas que me ocorrem com essa sua fala é que não dá para a gente pensar em alimentação sem conectar com emoções, né? Sem dúvida. A alimentação e emoção, ela está muito intimamente ligada. A gente come à mesa junto com pessoas que a gente gosta, né? A gente chama para comer aquele que a gente quer bem, que a gente quer alguma proximidade. Então, a alimentação, ela une, a alimentação nutre desde o nascimento, né? Uma criança nasce, a primeira coisa que ela faz, instintivamente, dentro de um nascimento ali normal, natural, é querer o peito da mãe. Ela quer se alimentar. Ela quer ali a nutrição. Então, e aquele alimento, ele não vem só para nutri-la. Porque quando ela se conecta ali, ela também tem uma conexão emocional. Então, desde que a gente nasce, a gente já aprendeu a conectar a alimentação com a emoção. Porque a amamentação já traz isso, né? Chorei, minha mãe me deu a comida. Então, quer dizer, ela me consola. O alimento consola também. E o outro ponto também muito interessante nessa sua fala, que faz uma conexão com a história de Daniel que eu falei aqui um pouco antes, é que a alimentação dentro daquele contexto, dessa história de Daniel e do povo ali na Babilônia, ela era como se fosse aquilo que você comia, ela te dizia a quem você respeitava, a quem você servia e o que estava te dominando. Tanto que se dizia assim, a porção separada para aqueles que estavam no palácio, a ração, eles usam esse termo, a ração, a porção separada era uma porção especial porque eles agora estavam sob o domínio do rei. Então, a alimentação, ela tinha a ver com domínio, né? Com uma coisa meio que você está acima de mim e eu estou aqui como seu servo. E quando Daniel e seus amigos dizem, não, nós não vamos comer esse alimento, sim, eles estavam falando da saúde física, porque eles se importavam com isso, mas também eles não queriam ficar sobre o domínio do rei, porque ali não era o lugar onde eles estavam para se encontrar e não fugia dos princípios deles, né? Hoje, isso se reflete na nossa vida também. Quando a gente fica o tempo todo
aceitando essa imposição, por exemplo, da indústria que você está trazendo, essa questão, né, dos alimentos extremamente manipulados para nos levar cada vez mais para os hábitos ruins e viciosos, é como se a gente estivesse como servo, sim, aceitando uma dominação. Alimentos que não nutrem, só suprem desejos. Só desejos. Então, é como se eu estivesse agora só acalmando os meus desejos e aceitando esse domínio e essa imposição tão intensa. Então, pensar no que eu vou comer é pensar também sobre o domínio de quem quero estar. Uhum. Quem vai me dominar, né? Eu vou permitir que esse domínio tão intenso aí dos alimentos processados tomem conta, ou eu, de fato, vou partir para uma alimentação onde eu sei que quem fez foi o Criador, que é o melhor para mim. Então, é muito mais profundo do que o simples ato de pegar algo e levar até a boca, né? Tem a ver com algo muito maior do que esse simples ato, né? De sair ali se alimentando e nutrindo. É um nutrir mesmo de propósito, de raciocínio e de todos os aspectos aí que envolvem a nossa vida. Então, vale, na hora de se alimentar, pensar, eu vou deixar que o que me domine? Uhum. Isso que eu estou comendo vai me colocar sob o jugo de quem, né? Ou do quê? Só dos meus desejos e das minhas paixões? Ou, de fato, eu estou fazendo isso daqui por um bem maior? Pensar na alimentação como uma forma que transcende também. Sem dúvida. Porque a gente sabe que a fala da gente é importante, a gente fala, explica e tudo é importante, no entanto, o exemplo arrasta. E a gente está o tempo todo sendo observado por pessoas, né? Pessoas que a gente cuida, filhos, familiares, ou pessoas que a gente convive no trabalho. Então, que tipo de exemplo também a gente está dando, né? O exemplo, ele arrasta. A gente precisa se preocupar e cuidar com isso também. Uma outra coisa que é bem interessante, né? Para a gente concluir e a gente fazer uma revisão de todos os pontos, né, que a Ellen White traz sobre alimentação, quando ela fala, né, de alimentação e saúde mental, né? Hoje a gente tem vários estudos falando sobre a importância da microbiota intestinal, né? Sim. O famoso eixo gut-brain, eixo intestino e cérebro. Legal isso. A gente tem mais de 80% dos nossos neurotransmissores, dopamina, ocitocina, serotonina, noradrenalina e por aí vai. Esses neurotransmissores, a maior parte deles são produzidos pelas nossas bactérias da microbiota intestinal. Uhum. E a gente pode selecionar boas bactérias ou bactérias ruins ou boas, né? Tudo depende daquilo que a gente come. Tem um livro que eu gosto bastante, eu esqueci o nome da autora agora, chamado 10% Humanos. Uhum. E ela traz vários pontos bem interessantes, porque a gente tem mais bactéria, DNA bacteriano vivendo no nosso corpo do que propriamente DNA humano. Então, a gente tem bactéria praticamente em todas as mucosas, em todos os orifícios do nosso corpo. Nós somos os hospedeiros, né? Nós somos hospedeiros, né? Exatamente. Nós somos um grande ecossistema de diversos micro-organismos que vivem em simbiose com o nosso corpo. E a gente precisa deles. Agora, se a gente come coisas ruins, a gente começa a selecionar coisas ruins. Se a gente come coisas boas, a gente começa a selecionar coisas boas. E o principal alimento para a gente ter uma microbiota intestinal mais saudável, que vai produzir neurotransmissores importantes para o equilíbrio das nossas emoções, nos tornar mais resilientes ao estresse, aos fatores complicadores da vida, é fibra. Fibra, é básico, é uma coisa básica. E aumente a ingesta de fibra através de frutas, verduras, alimentos integrais, minimamente processados, bebendo água, que você consegue construir uma microbiota intestinal. E não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Uhum. Tem vários estudos que demonstram o papel de uma dieta equilibrada, à base de plantas principalmente, mostrando que essas pessoas que adotam esses padrões alimentares têm uma resiliência emocional, né? Ou seja, o seu cérebro se torna mais resistente aos fatores estressores, complicadores da vida cotidiana, e são mais difíceis, ou seja, as pessoas têm mais dificuldade de desenvolver ansiedade e depressão. Sim. Porque o seu cérebro é mais saudável. Então, essa relação com alimentação e emoção, saúde mental, é fortíssima. Dá para falar só disso durante muito tempo. É verdade. É um assunto extremamente vasto, né, com muita coisa a ser estudada, muita coisa ainda a ser descoberta sobre isso, porque a gente tem mais de 1 trilhão de bactérias que vivem em simbiose com o nosso corpo, então a gente está cada dia mais aprendendo mais sobre isso, né? E esse é um ponto extraordinariamente importante, porque se você não come bem, dificilmente você vai ter uma saúde mental boa. E aí, como já dizia Juvenal na sua sátira, né, mens sana in corpore sano. Não tem como ter uma mente sã
sem um corpo são e não tem como ter um corpo são sem ter uma mente sã. Sim, uma coisa está junto com a outra. Totalmente, né? E para a gente concluir, Flavinha, vamos fazer uma recapitulação dos quais os pontos que a Ellen White trazia sobre alimentação. Vamos sim. Então, ó, primeira coisa, dieta simples. Descomplica a sua vida, não precisa ser coisa extremamente elaborada, mas dieta simples. Frutas, verduras, cereais integrais, menos pacotes, tá? E mais, descasque mais e desembale menos. Perfeito. A famosa dieta divina, né? Que a famosa dieta divina, exatamente. Como os alimentos do jeito que Deus trouxe, desde que veio para a Terra, em natural, minimamente processado. Fica até mais fácil a vida. Exato. Abra mão da carne, né? Dentro das possibilidades que você tem, faça o melhor que você pode, né? Então, se você consegue já ir diminuindo o uso da carne, vai ser sensacional, vai ser muito bom para o seu organismo. Uma dica para as pessoas, elas podem testar. Eu sempre falo aos meus pacientes, teste. No mundo tem a tal da segunda sem carne. Legal. Então comece um dia na semana testando. Vou passar um dia sem comer nada de origem animal, nenhuma carne. E ver se isso faz sentido para você. Aí aos pouquinhos o corpo vai se adaptando. É aos poucos, né? Aos poucos. A própria autora, né, Ellen White, que escreveu tanto sobre alimentação, ela não deixou de comer carne e consumir tudo aquilo que ela consumia do dia para a noite. Ela levou anos nesse processo de mudança. Então, a gente, quando lê, assim, pensa, nossa, tem que ser, acaba virando um fardo, né? Tem que ser uma coisa... Radical. Não, é aos poucos, a sua mentalidade, ela vai mudar aos poucos. Outra coisa, moderação, né? Melhor que seja menos do que mais, né? Menos é mais. Evite também os lácteos dentro das suas possibilidades, os derivados de animais. Pense em não comer alimentos condimentados, extremamente saborosos, né, que são extremamente irritantes ali do paladar e do seu estômago. Consuma muita água, que é importante. Evite o açúcar refinado. Esse eu diria, deixa quieto, não compra açúcar branco mais não, porque o açúcar branco, sinceramente, ele é terrível. Se você ainda está adoçando, usa o açúcar, começa a transicionar, né? Vai para o demerara, depois para o mascavo, até que você vai vendo outras possibilidades e ficando cada vez mais longe desses... Usa mel, néctar de tâmara também, são coisas mais simples, né? Ou, por exemplo, na hora de fazer um bolo, melado, na hora de fazer um bolo, em vez de adicionar açúcar, você colocar ali 2, 3 bananas bem maduras, o bolo fica doce. Nossa, a tâmara também. Tâmara é extremamente doce. Uva passas branca. Você sabe que às vezes eu bato com uva passas branca. Não precisa. Uva passas branca, ela é açúcar puro. Ela chega, às vezes, cristaliza, assim, de tão açucaradinha. E tem fibra, né? Tem fibra, exatamente. Faça um jejum entre as refeições. Não queira comer em seguida, tão próximo, né? Faça um intervalo de 4, 5 horas entre uma refeição e outra. Evite, né, ficar beliscando entre os intervalos. Você não precisa disso. Esse belisco nos intervalos, ele causa muito prejuízo para a saúde e ele está extremamente conectado à dopamina barata. Tem um estudo que fala sobre isso. A dopamina barata, ela é liberada também com belisco nos intervalos. E aí a gente falou que não se trata só de saúde física. Se trata de saúde física, de saúde mental, emocional e espiritual. Quem você está permitindo que domine a sua vida, né? Quem você quer que seja ali, que tenha o controle. O apetite tem a ver com controle. Então, comece dizendo alguns nãos e, aos poucos, você vai tendo mais força para dizer outros não. Se não deu certo num dia, não tem problema. Daqui a pouco vai dar e vai tentando, vai insistindo. Não coloque grandes expectativas. Comece aos poucos, né, Dani? Acho que se a pessoa tenta começar com tudo ao mesmo tempo, fica muito. Comece aos poucos, veja o que cabe dentro da sua rotina. Quando estiver bem inserido, aí vai para outra coisa e outros pontos. E assim por diante, a gente vai crescendo e desenvolvendo no aspecto de hábitos saudáveis. Perfeito, muito bom, Flavinha. Gente, então a gente encerra aqui hoje o nosso episódio. Espero que esse episódio tenha esclarecido, né, muitas dúvidas de vocês, trazendo para vocês uma visão diferente sobre o que é alimentação. Você come para quê? Acho que essa é a pergunta que vocês podem levar aí para refletir. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que possível a gente responde. Encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que pode ajudar, que pode fazer a pessoa um pouco refletir sobre os seus hábitos alimentares. Você pode ter certeza que adotar um padrão alimentar baseado mais em frutas, verduras, legumes, alimentos inteiros, minimamente processado e consumir o mínimo possível de produtos de origem animal, de carne. Quando a gente fala de carne, não é só carne vermelha, é qualquer tipo de carne, tá?
Não precisa parar, mas reduz o mínimo que você conseguir. E tenta adicionar um dia na semana sem carne. Que garanto para vocês que em pouco tempo, em 4 semanas no máximo, vocês já vão estar experimentando benefícios no seu corpo. Vocês vão ver que o padrão de sono muda, que o seu padrão emocional vai melhorar, você vai ter mais disposição, mais vitalidade, seu humor vai melhorar, desde que você entenda, eu como para quê, ok? Deixe seu like se esse vídeo foi interessante para você, ative o sininho de notificação para toda vez que novos episódios do nosso podcast entrarem no ar, você ser avisado e não perder. E até a próxima, e faltam mais 2 remédios naturais. 2 remédios naturais. Para a gente concluir essa nossa série dos 8 remédios naturais. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Até.